boa noite. Tudo bem? Oi, Raquel, como vai? Oi, Beth. Tudo bem, Túlio? Olha, o Salão Chivu aí com a gente, a turma do Chivu. Valber, tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Que Deus abençoe vocês, né? Nos abençoe nesse tempo que estamos juntos refletindo. Boa noite, Túlio, aniversariante, parabéns. Ei, Lu, tudo bem, Lulu, minha amiga? Oi, Felipe, como vai? Tudo bem? Que bom que vocês estão participando com a gente nesses momentos, né, que nós estamos em quarentena, como eu sempre digo, isolados, mas nem tanto, não é verdade? Oi, Nado, a Alessandra Leão. Gente, tá aí em BH, ela tá sempre em São Paulo, porque tá morando lá e agora tá em BH. Oi, Alessandra, como vai? Tudo bem? Seguindo o seu canal lá, viu, Leca? Oi, Gabriel, como vai? Tudo bem? Então, nós vamos começar falando do tema proposto, não é verdade? Que é desamparo. Desamparo é um sentimento de abandono acompanhado de uma sensação de vulnerabilidade, de solidão, de tristeza e de medo. As pessoas elas se sentem desamparadas quando não tem ninguém que cuida delas. Consequentemente, elas precisam de apoio, elas precisam de amor e de muita atenção nesse momento, porque elas se sentem sós. E falando sobre isso, eu convidei o meu amigo Oswaldinho e eu convido ele para entrar aí, para eu receber, para a gente conversar, falar sobre isso. Ele é casado com a Danila, ele tem um filho chamado Israel, ele é pastor e psicanalista e vai nos ajudar com este assunto usando um cunho bíblico, né? E assim a gente vai debater esse assunto, falar um pouquinho, não é debater, falar sobre esse assunto que é muito importante, que tem sido tão crucial nesses momentos de isolamento forçado, onde muitas pessoas se sentem desamparadas. Então, o tema é absolutamente expressivo e propício para esse momento. Oi, querido pastor, você tem que me mandar, então, sai e entra para me mandar e eu te receber aqui. Sim, sai e entra e eu recebo você aqui. Joia! Vamos ver se deu certo. Olá! Bom! Oi, tudo Tudo bem? bem, querido pastor e amigo? Não Tá é? dando uma picada no áudio. Vamos esperar um pouquinho. Ah, Você tá. tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. E você está me Ah, ouvindo bem? pessoal, o som aí, meu som tá beleza? Deixa eu dar só O uma meu olhada na minha internet aqui, porque pode ser minha... é um horário meio congestionado, né? Olha, parece que está travando o do pastor Oswaldo. Mas vamos aguardar aí um tempo. Joia! Agora eu tô te ouvindo bem, ó. Muito Tá, nítido. que Boa bom! noite. Pro pessoal que tá me seguindo aí, que tá entrando pelo meu Instagram, que não conhece aí a pastora Gláucia,
é a pastora Gláucia, ela é pastora da Igreja Batista Peniel El Shaddai. Ela é casada com o Carlos Eugênio, né? Bênção, mãe da Nicole, e ela também é líder do DNA, né? Um projeto aí que ajuda os pastores no modelo celular, né? E o tema que ela, quando ela me convidou, assim, eu fiquei muito honrado, porque existe uma história que eu nem sei se a pastora sabe, mas a conversão da minha família, ela tem um papel importante. O pastor Délcio, o primeiro contato da minha família, do meu pai, com o evangelho foi com o pastor Délcio. Meu pai era um homem que ele era extremamente religioso, mas não gostava de crente de jeito nenhum. E aí um dia ele passeando com a minha irmã, que até entrou aí na live também agora, a Raquel era pequena, e um dia a Raquel sobe na escada da igreja, quando era ali na João César, e a Raquel sobe e demora e não volta. Sim. E meu pai precisava buscar. E aí ele nem sabia que ali era uma igreja, ele subiu, e quando ele chegou no corredor, o pastor Delcio estava de braços abertos e disse: seja bem-vindo, meu querido. Aí meu pai, todo resistente ao evangelho, disse: não, eu só vim buscar minha filha. Ele falou: não se preocupe, a sua filha já está acomodada aqui na escola dominical, o senhor entra aqui. Meu pai entrou, sentou, nunca mais saiu. Você acredita nisso? Você sabia disso? Que bênção! Não! Esse foi o início, o primeiro contato. Pois é. Foi o primeiro contato com o evangelho da nossa família. Mas a questão é, entrando no tema, né, a gente, hoje, nesse momento de isolamento, né, a gente vive um momento muito difícil, não está fácil para ninguém, as pessoas não estão acostumadas a viver isoladas, né? Então, nós somos seres sociais e nós estamos acostumados a estar em comunhão, em relacionamento. A gente não foi feito para viver sozinho de jeito nenhum. E isso traz uma grande angústia, né? E traz medo por causa das condições a quais estamos vivendo. Então, eu queria ler com vocês aqui, 1 Reis, né? Peraí que deixa eu mostrar para vocês aqui a minha amada. Tá aqui, ó. Dani. Essa é a Danila. Tudo bem, tá aí. Danila? Dentro. Ela tá no telefone dela. Tô conectada. Tá ligada aqui. Abre pra mim aqui. Tá bom. Só um minutinho. Vamos ler aqui um texto. É rápido. Porque ele é importante, porque a gente vai discorrer sobre isso dentro da live toda, e vai ser um bate-papo, né? E também a gente pode dar um tempo pro pessoal. A Raquel aí acenou agora. A Raquel foi a menina que subiu na escada, e que o pastor Delcio acolheu, né? Bênção demais. Bom, então vamos lá. Fala. Ela se sentiu amparada, né? Se sentiu amparada e acolhida, graças a Deus. O amparo faz toda a diferença na nossa vida. Então, 1 Reis 19, nós vamos ler versículo 1 até o 5, que diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizestes a cada um deles. Então, temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Até aqui, até o 5. Ele, porém, se foi ao deserto, ao caminho de um dia, ou seja, ele andou durante um dia, né? E veio, então, e entrou debaixo de uma árvore, e nessa árvore ele faz uma oração a Deus. E essa oração é a seguinte. Então diz: ele deitou e dormiu debaixo da árvore, e
e um anjo tocou-lhe e disse, levanta e come. Mas antes disso, aqui eu pulei aqui. Então ele disse o seguinte, basta. Pediu a si para si a morte e disse, basta, basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha que texto riquíssimo, que cabe muito dentro dos nossos dias, né, e da nossa vivência. Né? Então... Todo o capítulo 19, né? Exato, é importante ler. É muito rico dentro do assunto que nós vamos falar. Exatamente. Então, olha só, para a gente entender esse contexto, para entender por que aconteceu isso com Elias, por que uma pessoa sente desamparado, o sentimento de desamparo, é importante a gente entender o contexto que ele vivia. A Bíblia em si e também os relatos históricos não tem muita coisa sobre a infância de Elias, nem antes dele ser profeta. Pouquíssima coisa. A única coisa que a gente sabe é que ele vivia no século IX, antes de Cristo, e que ele vivia em Israel, e Israel estava dividida. Né? Existiu o reino, 2 reinos. E ali Jerusalém com um reino e ele num outro reino. E ali, para tentar encontrar paz com outras nações e tal, eles acabavam fazendo ali os casamentos. E o rei propõe o casamento do seu filho com Jezabel, que era filha de um outro rei. E só que Jezabel, ela era adoradora de Baal. E Acabe, né? O rei acaba fazendo até templos para que tivesse essa adoração ali. Só que um dia lá, provavelmente a maioria que já é cristão já conhece a história, porém um dia acontece ali um desafio, né? E Elias acaba por orar e descer fogo do céu e consumir todos aqueles homens ali. Né? E ali Jezabel... Oi? Mesmo, o profeta Elias é que fez esse desafio, né? Sim. Ele colocou todo o povo de Israel, porque Acabe era rei de Israel, e colocou os profetas de Baal para estarem lá. Né? Exatamente. E ele viveu um momento assim, tremendo, né? Sim. A gente toma, que homem é esse? Né? A gente até chega a pensar assim, que ser humano é esse? Não é verdade? A gente nunca imaginava o que ia acontecer depois. Pois é. E tem um motivo, né? E a questão é que dentro disso, o que acontece é que quando Jezabel, então, promete matar e exterminá-lo, ele acaba, então, fugindo. Né? E ali, se você for lendo, você vai ver que ele foge, até ler todo o capítulo, lá no 10, por exemplo, 2 coisas acontecem ali. A primeira questão é que ele tem medo. Né? E o medo, ele, ao mesmo tempo que ele é uma condição que nos protege, que ele tem uma função de proteger, porque se a gente não tiver medo, a gente sobe no 10º andar e fala, eu vou voar e pula e morre. Né? Então, o que acontece? O medo, ele vem para nos proteger. O medo é aquele que fala assim, ó, isso, não põe a mão no leão não, senão ele come sua mão. Não pega na cobra. Né? Não anda em 180 km por hora não, mantém a velocidade. E isso é o medo. De segurança. Opa, sem cinto de segurança. Então, quer dizer, o medo é uma forma que o nosso sistema psíquico tem para nos proteger. Ok? Então, dentro disso, o que acontece? Mas aí vem o medo exagerado, que aí ele entra dentro da ansiedade. O que Elias teve, esse termo não era conhecido na Bíblia, mas o que ele teve foi uma possível crise de ansiedade. O que é uma ansiedade? Ansiedade, e o que a gente fica muito hoje, né, nesse processo de quarentena, é o medo de algo que eu sei que vai acontecer, mas eu não tenho muita certeza. Então, esse medo com incerteza, ele não é saudável. Porque o medo de, por exemplo, de pular de cima de um prédio, ele é um medo saudável. Eu sei que se eu pular, eu morro. Mas quando o medo, ele me atormenta, e é um medo que eu não sei muito bem do que é, essa questão é a ansiedade, e isso te paralisa. Foi o que aconteceu com Elias.
né? Então, o que que acontece? Elias, ele começa, então... Sim, pode falar. Na realidade, ele teve um medo de algo que surgiu de repente da boca de Jezabel. Ela falou Sim. assim, se a gente olhar o versículo 2 diz assim, ó. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, Elias matou a espada 450 profetas de Baal. Não foi isso? Exato, exatamente. Inclusive, não foi... Olha bem, a ameaça que Jezabel fez foi que gerou essa ansiedade. Da mesma Exato. forma que nós recebemos uma ameaça que nos colocou Exato. em quarentena. E Exatamente. isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas e preocupadas com que esse vírus, né, possa vir a fazer. Então, a sensação de Elias é um pouco parecida com o que as pessoas estão vivendo hoje com essa pandemia aí. Não é verdade? Exatamente. É isso mesmo. E olha só, dentro disso, o que que acontece? Quando a gente pega uma questão, por exemplo, dessa relação com esse medo, né, do que vai acontecer e como lidar. Olha para o profeta. Pô, o cara construiu um altar, deixou os caras fazer tudo que eles fizeram, ele orou, desceu fogo no céu, consumiu, e ele, com espada, matou 450. Me fala uma coisa, o medo dele era real ou era apenas um pensamento? Porque quem matou 450, a espada, sozinho, que poder que esse homem tinha? Então percebe como que o momento de desamparo, quando eu fujo e não me sinto amparado, porque a vida do profeta era uma vida muito difícil, né? Ele vivia praticamente sozinho, né? Ele não estava ali, ele tinha que entregar mensagens que elas não eram muito agradáveis, né? Ele corria risco o tempo todo. Então, essa condição traz para o sujeito um pensamento terrível. Ele precisa estar amparado em algo. Porém, no problema, a questão foi quando ele mata e ele recebe um juramento e que ele não mais se sente amparado por ninguém. Por quê? Porque ela matou todos os outros. E aí fica a questão do perigo do sujeito quando ele se isola. Porque você disse nisso, ele se isolou. Exatamente. Eu estar isolado, eu estou contribuindo para que a minha ansiedade ela possa crescer. Nós somos seres sociáveis. Por isso é importante, para quem é cristão, estar em contato, como nós estamos fazendo aqui, assistindo uma live, em contato com seus irmãos, fazendo a célula online, né? As igrejas estão promovendo isso e é de extrema importância que cada um de nós estejamos unidos, né? No grupo da família, unido em família, mandando... do relacionamento, né, Oswaldo? Exatamente. Esse é o ponto. Do relacionamento com a família, com a igreja local, que de uma certa forma as igrejas estão fazendo culto online, não é verdade? Tem pastor que está fazendo na sua própria casa, com o WhatsApp, ou de alguma certa forma, ou está gravando um vídeo, para que as pessoas se relacionem e não se sintam só e nem desamparadas. Olha que oportunidade que a gente está tendo de amparar, não apenas as pessoas que nós estamos convivendo, não só da nossa família, não só da nossa comunidade cristã, não só da nossa célula, mas
outras pessoas que, através desse movimento online, a gente consegue atingir, né? Eu até falo que nós não estamos de uma maneira virtual, porque virtual quer dizer não real. Nós Exato. estamos de maneira online, ou seja, isolados, mas nem tanto, tentando aproximar, porque não se relacionar gera solidão. A solidão gera Exatamente. ansiedade. A ansiedade Exato. gera o medo e o sentimento de abandono. Ficamos vulneráveis, não é verdade? Exato. Exatamente. Como Ele vai levar isso. Ele leva à ansiedade e depois leva ao processo depressivo. Porque o que aconteceu com Elias foi um processo sério. Naquela época não existia lá os terapeutas, né, psicólogo, psiquiatra, nada disso. Então o próprio Deus intervinha. Foi o que Deus fez com ele ali. Ele fez uma intervenção terapêutica ali com Elias, né? Então o que aconteceu? Só que alguém colocou que assim, é importante buscar ajuda. Algum comentário aqui. E eu falei assim, exatamente. É importante que cada um de nós, no momento que estamos em dificuldade, a gente busque ajuda, porque ainda existe um tabu muito grande com relação a psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? Direto eu recebo, às vezes, pessoas falando assim, não, eu fui diagnosticado com tal doença, mas eu não estou tomando tal medicação. E a pessoa, às vezes, está ruim. E ela está ruim porque ela não está fazendo uso da medicação. Mas olha só que coisa interessante. A pessoa fala assim, não, porque Deus vai me curar. Só que Deus já fez o trabalho. Qual que é o trabalho que Deus fez? Ele deu sabedoria ao homem. A Bíblia diz que toda ciência é proveniente de Deus. E Deus deu sabedoria a um homem para que ele fosse ali, dentro de um laboratório, desenvolvesse uma substância onde a pessoa toma e ela fica bem. Ou os psicólogos, os psicanalistas, os métodos terapêuticos que são validados, aonde o sujeito consegue trazer alívio. Porque antes como é que tinha que ser? Ou Deus tinha que operar algo na vida do sujeito, ou Jesus tinha que sair curando, como ele fez. E a gente sabe que Jesus não curou a todos. Então muitas pessoas Jesus faz sofriam. isso até hoje, né? De todo jeito. Claro, até hoje. Claro, Jesus cura tudo. Além de Deus nos dar também, ele é o médico dos médicos, ter nos dado o melhor dele, que é Jesus, né? Ele também, além da salvação, nos dá a presença para não nos sentirmos desamparados. Por isso que Jesus falou, Exatamente. eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é verdade? Exato. E o profeta Elias provou isso, dessa presença divina, né? A gente continua lendo 1 Reis 19, a gente percebe que além de Deus, olha bem, o que aconteceu? Ele recebeu primeiro, eu até fiz algumas anotações aqui que eu queria compartilhar, Sim. Presta atenção. Ele primeiro recebeu a ameaça de Jezabel. Recebendo a ameaça, ele teve medo, versículo 3 de 1 Reis 19. Ele isolou-se, porque ele deixou o seu servo em Berseba. O servo do profeta Elias ficou em Berseba e ele se isolou por causa do medo. Olha, tudo que a gente não deve fazer. Depois ele pediu a morte. Ele não queria viver mais. Outra coisa que ele fez também, aí ele deitou-se e dormiu. Você sabe, né, pastor Saulo, que quando a pessoa começa a ficar depressiva, ela quer dormir. Ela não quer falar com ninguém, ela quer se isolar, ela quer deitar e dormir. Olha, o tempo está passando e ela não quer. É como se ela não quisesse viver mesmo. Ela não quer viver. Não quer. Até quando Deus enviou o anjo para alimentar Elias, né? Ele também comeu e bebeu, ficou alimentado, mas deitou-se de novo. Ou seja, ele estava entregando os pontos. Foi quando... mas a culpa não foi dele, pastora. Não, nem eu. Só estou dizendo o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Sim. É por isso que o anjo virou para ele e falou assim, ó, levante-se e coma. Você que está me ouvindo, você que está indo deitar, ir para o quarto fechado,
Eu conheço gente que não precisa de quarentena para ficar isolado. Sim. Sabe que o anjo do Senhor falou com Elias? Levante-se e anda. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Se você está vivo, Deus tem propósito. Nós estamos vivos. Então, a gente tem que viver o propósito de Deus. O dia que Ele quiser nos levar... Eu lembro que meu pai, que você conheceu, né, Pastor Délcio, ele Sim. gostava muito de uma música que falava assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou para mim. Claro que é uma maneira poética, Exatamente. né? Mas Exato. o anjo falou assim: olha, o anjo falou assim: levanta, levanta e segue. Então, essa palavra é para você também que está me ouvindo. Sabe? Algumas pessoas sim vão precisar do remédio, porque é uma doença, a depressão, mas de tudo, o que a gente precisa mais é dessa força de Deus que fala levanta e anda. E depois que ele levantou, ele foi andar no deserto. Ele também se abrigou numa caverna, e caverna é lugar escuro, caverna é lugar de solidão. Isso tudo. E quando ele teve um contato com Deus, ele se queixou a Deus de se sentir sozinho, abandonado e ainda que queriam a morte dele. Olha a situação do profeta Elias, que nós conhecemos bem. Mas o Senhor nos manda, levanta e anda, não é mesmo, pastor? Claro, é qualquer pessoa que não esteja amparado, ele vai passar por um processo desse. São sintomas. Então, o que acontece? A questão é que não adianta, muitas das vezes, você forçar a pessoa a querer levantar. Ela não consegue, ela não dá conta. Não é culpa dela, isso é um sintoma, mas são sinais que a gente pode perceber. Então, sinais que, muitas das vezes, eles são dados e que passa despercebido. Por Sim. exemplo, um sujeito que para de se alimentar ou que come demais, isso é um sinal. Com certeza. Entende? Eu coloco as minhas emoções na comida. Uma pessoa que também sai demais, ou que fica dentro de um quarto escuro, a caverna de Elias, né? É um sintoma, é um sinal. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou o seguinte: se eu pudesse, eu ficaria 24 horas no monte só orando. Para qualquer pessoa, esse pensamento vai ser o seguinte: que mulher de Deus, foi uma mulher. Que mulher de Deus. Que mulher santa, que maravilha, né? Mas para gente que é profissional da área, o que a gente escuta é: a minha realidade está muito dura, eu não dou conta dela, então eu preciso de fugir. Eu preciso de estar num lugar, eu preciso estar no monte. O que é a monte? Isolamento. O que é isolamento? É a morte. O que essa pessoa me disse é que o desejo dela é ir para o céu, é morrer. Mas não ir para o céu em si. E quando a pessoa ela tem esse desejo de morte, como foi o caso de Elias, a pessoa não quer viver, mas não é porque ela quer em si realmente, literalmente morrer. Ela quer matar a dor que ela tem dentro dela. A angústia do sujeito é tão grande, a dor é tão grande, é um sentimento que aperta o peito, que a pessoa ela fica com um nó na garganta, às vezes, ela não sabe muito bem. É aquilo que não sobe nem desce, é aquele aperto no peito, fruto do desamparo. Até comentaram aqui, pastor Osvaldo, que as pessoas que convivem com essa pessoa que está vivendo esse processo de depressão, ela está dando sinais e as pessoas que estão ao lado dela muitas vezes não percebem. Ignoram. Quando ela talvez esteja mais precisando de ajuda. Exatamente. Não é só viver um social, concorda comigo, não. pastor Claudinho? Claro, claro. É só comer uma pizza, tomar um café, né? Sair para divertir, relacionar. É cumprir a lei de Cristo. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, levando as cargas uns dos outros. Assim a gente cumpre a lei de Cristo. Né? Exatamente. O propósito da igreja
o propósito da igreja. Se você pensar, Deus precisa de igreja? Deus precisa do meu louvor? Deus precisa da minha adoração? Para início de conversa, é tudo isso muito imperfeito que eu faço. Os anjos fazem isso de uma forma muito, muito perfeita. Tanto, 24 horas. Ele não precisa disso. A finalidade da igreja é exatamente que um ampare o outro. É impossível você ver a Deus se você não tiver relacionamento com seu irmão. Então, o ápice o ápice da fé, da vida cristã, o ápice desse processo de ter santificação é o relacionamento com o outro. Sem relacionamento, não existe. Sim, porque eu relacionar com Deus é fácil, né? Eu relacionar com Deus é fácil. Eu falo, ele me devolve e a gente fica aqui, né? Agora, com o irmão que fala o que eu não quero ouvir, com o irmão que age, que me trai, que esse é o difícil de eu conviver com ele. E aí, quando Jesus ele dá aquele mandamento assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, porque sem Deus a gente não é nada. Então, sobre todas as coisas é Deus. E ame o seu próximo como a ti mesmo. É porque é algo impossível de acontecer. Ninguém consegue amar o próximo como a ti mesmo. Por isso precisa de uma ordem. Por isso precisa de uma lei. Eu tenho que amar o meu próximo. Então, quando a gente volta para Elias, dentro desse processo que ele começa a caminhar, né, que nesse processo de isolamento, são sintomas. Eu não estou dando conta da minha realidade, o que eu faço? Eu durmo. A minha realidade é dormir. E é muito comum pessoas ficarem cegas. Você sabia disso? As pessoas, em determinado momento de muita angústia, elas dão escuridão. Ela não consegue enxergar. O médico olha e fala, a vista está normal. Ele está fingindo, mas não está. Ele não consegue ver. Isso, a gente chama isso de doença psicossomática. Então, quando o sujeito ele não quer olhar para a realidade dele, que ele está sofrendo muito e que é muito dura, ele vai dormir. Só que aí, depois que tudo isso acontece com Elias, o que Deus faz? Ele começa um processo terapêutico. Igualzinho o que a gente faz dentro do consultório. É basicamente a mesma coisa. A primeira questão que Deus começa a trabalhar com Elias é o processo dele ser um mantenedor. Você pode ver que aí aparece um anjo, o anjo leva para ele alimento e fala, come aí. Isso. Então Deus estava mostrando para ele o seguinte aqui, você está enganado. Eu sou aquele que mantém. Eu sou o que te ampara. Existe alguém que te ampara e esse sou eu. E não é qualquer pessoa, é o soberano. É o que está acima de tudo e de todos. Amém. Não é bênção isso? Então, no desenrolar disso, quando ele começa a trabalhar isso, que ele vai trabalhando essa relação desse processo, de mostrar para ele que ele não está totalmente abandonado, mas que ele apenas se sente abandonado. Porque quando o sujeito vem no consultório, que ele deita, ele reclama do abandono. Ele não fala literalmente assim, eu estou abandonado, mas ele fala palavras, gestos, demonstra sintomas que ele se sente abandonado. E quando você olha para a vida desse sujeito, às vezes a mãe não abandonou, o pai não abandonou, nada disso aconteceu. Mas ele se sentiu assim. É o mesmo caso, Deus não... Ele apenas se... Elias se sentiu assim. Né? Ele se sentiu. A prova disso é que Deus permaneceu com ele. Seus e aí... os profetas. Desculpa que cortou o som, repete. Foram, por causa das ameaças de Jezabel, Elias criou fantasmas além da ameaça e se esqueceu do Deus que já tinha operado um milagre antes de uma ameaça de uma mulher. Que efeito uma mulher faz na vida de um homem, hein? Só que é negativamente. Oh, Deus, tem Pois é, mas olha só, interessante que você falou, e é fantástico isso. Olha só, ele criou fantasmas. A verdade é que cada um de nós temos os nossos fantasmas.
E você vai ver que no decorrer do Sim. texto, Deus começa a trabalhar os fantasmas, as crenças, aquilo que nos foi imposto, ou seja com palavra, seja com gesto, ou até mesmo com um olhar. Um olhar de uma mãe para um filho, que ele se sente desprezado, ele vive isso, e na fase adulta ele começa a repetir isso. Então, na verdade, o que aconteceu com Elias é uma possível repetição de algo que aconteceu com ele. Ele repetiu. E ele deixa isso muito claro no texto que a gente vai ver. O que acontece? Depois que Deus mostra para ele que ele é um amparo, ele foge para a caverna. Vai dormir. Ele se isola, fala assim, eu vou ficar aqui quietinho. Eu sou desamparado. E aí, no processo, quando ele fala assim, para Deus tirar a vida dele, eu não lembro bem, mas tem um momento que ele fala assim, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Aí fica nítido o que Elias está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, o meu destino é ser fracassado mesmo. O meu destino é morrer. Igual os meus pais. E quantos de nós não vive isso? É o versículo 4, a minha ajudadora está me falando aqui, que bênção. No versículo 4 ele fala. No versículo 4 ele diz o seguinte, eu não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia não fala o que foi os pais deles, né? Mas a gente vem de uma época muito, não quer dizer, os pecados, existia a lei, existia, assim, tanta coisa assim. Então, vem de coisas, de vivências, talvez rústicas até. E aí, quando ele fala assim, que eu não sou melhor do que os meus pais, ele fala assim, o meu pai morreu de coração, a minha mãe morreu de coração, então eu também tenho que ir de coração. Ou, o meu pai era médico, o meu avô era médico, então eu tenho que ser médico. Percebe uma repetição? Então, isso acontece com todas as coisas e com todas as pessoas. Então, aquele pensamento assim, o meu pai separou da minha mãe. E aí, o que acontece? Isso está tão gravado na mente do sujeito que em determinado momento da vida dele, de angústia, ele vai repetir isso e essa crença vem assombrá-lo. É o fantasma. Né? É o fantasma que me assombra. Por isso que Pode falar. quando hoje que nós falamos e pregamos a questão da intimidade com Jesus, Jesus vem mesmo na contramão da direção para nos tornar uma nova criatura. Não é só em questão da alma, não. É em tudo. Trabalhar o nosso passado, o nosso presente e dirigir o nosso futuro. Olha que interessante. Sabe de uma coisa? Quando Elias entrou na caverna, tá baixo? Não, para mim tá bom. Ouvindo? Eu estou. Quando Elias entrou na caverna, eu vejo o que está acontecendo com muitas pessoas que estão com medo, entrando na caverna por causa dessa quarentena. Mas Deus o chamou para fora. Se a gente continuar lá em 1 Reis 19. Tem pessoas que estão tão na caverna da sua casa que o que eu estou falando aqui não é deixar de ser prudente. Mas, se a pessoa está dentro de casa e ela não tem o alimento suficiente, ela tem que se proteger, mas tem que sair para pegar alguma coisa. Não é verdade? Sim, às cuidados. Vezes a pessoa está tão na caverna dela, na quarentena, e colocando a desculpa da pandemia, que ela prefere passar pão e água do que sair protegida, mantendo distância das pessoas, depois que chegar em casa, lavar a mão, todos esses processos que nós estamos cansados de saber. Ninguém aqui que está participando não sabe do que deve fazer. Mas as pessoas estão com medo até disso. Elas estão com medo de até fazer coisas que são necessárias. Por quê? Exato. Porque achou uma caverna e colocou um nome usando a pandemia para viver o que na realidade é uma coisa que está internalizada. Mas Deus falou assim com Elias para sair da caverna.
né? Deus falou, saia da caverna. Eu não estou falando para ninguém sair da quarentena, não. Mas eu Sim. estou falando que se existe alguma necessidade, né, seja de fome, as pessoas que precisam trabalhar, as que precisam, né, para as necessidades essenciais, por exemplo, tem que deixar aberta uma padaria, tem que deixar aberto um supermercado, Sim. a pessoa não tem que ir com medo, ela tem que sair da caverna e confiar em Deus. Porque na realidade, gente, Exato. é mesmo em Cristo que nós conseguimos essa segurança. O assunto está muito gostoso, mas eu quero que o pastor fale um pouquinho desse sair da caverna. O que Deus fala? Como Deus se revelou ao profeta Elias a respeito desse Elias? Sai da caverna. Primeiro Deus pergunta, onde você está, Elias? Primeiro ele faz essa pergunta como se Deus onisciente não soubesse. Onde você está? Mas você sabe por que ele fez essa pergunta? Sabe por que ele fez essa pergunta? Ele iniciou ali um processo terapêutico. Você sabe a primeira pergunta? Qualquer pessoa que deita lá no meu divã, as perguntas são sempre as mesmas para abrir a sessão. Elas só variam a forma, mas a pergunta é: bom dia, fulano de tal. O que te traz hoje aqui? Isso leva o sujeito a uma reflexão. Por que eu vim aqui? Bom dia. Tem um motivo. Tem um motivo por que eu vim aqui. Ou, como eu posso te ajudar hoje? Ou, o que te fez procurar a psicanálise? Ou, o que você faz aqui hoje? Entende? E foi exatamente a pergunta. Porque quando você pergunta para alguém assim, ó, o que você faz aí? Você tem que pensar quem sou eu e o que eu faço. Então Deus começou com ele um processo terapêutico para que ele falasse. E aí ele repete uma condição infantil, que aí ele diz o quê? Ele fala assim, Senhor, eu sou muito bom, Senhor. Eu fiz isso, Senhor. Eu fiz tudo certinho, Senhor. Mas existe um culpado do meu fracasso, da minha angústia. Um culpado que não sou eu. Isso. Então existe um culpado, Senhor. Quando as pessoas deitam no divã, você fala assim, fulano de tal, o que te traz aqui hoje? Eu divorciei porque a minha mãe entrava no casamento. Porque o fulano, sempre o outro. Mas o que o evangelho nos chama sempre é sermos adultos. Cada um julgue-se a si mesmo. Tira a trave do teu olho para que veja a trave do teu irmão. Percebe como que o Evangelho e Jesus sempre ele está nos tratando como gente grande? Ele nos chama a sermos responsáveis por nós mesmos. Isso. Nós não somos mais culpados. A pergunta de Deus. O que você está fazendo aqui? Ou seja, este não é o seu lugar, acorda. Né? Exato. Mas ele não falou, ele só perguntou. Isso. Exato. Porque tem que ser de dentro. Porque tem que ser de dentro para fora. Isso. Não é de fora para dentro. Deus ele levou Elias a uma reflexão. Qual é o seu lugar? É a pergunta. Sim. Quem é você? O que você pensa a respeito de você mesmo? E qual é o seu lugar? Alguém colocou aí assim, crente também tem depressão. Tem sim. Não a identidade dos pais de Elias, mas a identidade dele. Exato, porque cada um de nós somos sujeitos de nós mesmos. Entende? Eu sou dono do meu destino. O Senhor me permite a fazer escolhas. Então Ele coloca na minha mão aquilo que eu preciso fazer. E dentro desse processo terapêutico, onde ele começa a trabalhar, então, ele leva a percepção e a fala. E quando Elias fala, mesmo que seja essa fala, porque aí o que acontece? Deus é aquele que não julga. Deus não julga. Quando Elias ele fala, Senhor, e faz aquele clamor infantil que todos nós fazemos. Não escapa um na face da terra. Todos nós temos uma condição em momentos infantis. Então, o que acontece? Quando eu entro nessa questão dessa ação infantil,
Ó, Valber Rones, Catarse. Exatamente, amigo de muitos anos. Exatamente. Acontece a catarse. E aí, o que que acontece? Dentro desse processo olha o que que a Bíblia diz sobre falar. O Salmo 2, versículo 3 a 5, o salmista diz o seguinte: enquanto eu me calei, os meus ossos, tem versão que fala apodreciam, adoeciam, doíam, né? Mas o certo é que... Exato. Eu reprimir o que eu sinto, eu reprimir o meu sentimento e as minhas emoções, trazem para mim dor, cansaço e doença. Isso é horrível. Então, exatamente. Vai afetar o corpo. Não adianta você esconder do corpo. O seu cérebro conta para ele. Entende? E aí, o que que acontece? Quando a gente fala, começou o processo da cura. E aí, quando começou o processo da cura, Deus então começa com Elias a fazer uma desconstrução de tudo que ele acreditava. Sabe por quê? Porque o religioso, quando eu falo religioso, gente, eu não estou queimando a religião, não. Mas o processo de religiosidade, muitas das vezes a gente acostuma a fazer só de um jeito, sabe? Só tem um caminho, é só um jeito. Não tem jeito, não pode afastar nem um milímetro para lá nem para cá. É rigidez. Só que essa rigidez, ela nos leva para a morte. Porque se só tem um jeito, a partir do momento que tirou o meu jeito de fazer, acabou para mim. Entende? Então, quando Deus começa a trabalhar isso com Elias, ele começa a falar o seguinte: Elias, eu quero te mostrar que existem outros percursos, que você pode encontrar outros caminhos e outras saídas para que você consiga viver e levar a sua vida. Então, ele fala assim, sai da caverna. Aí ele sai. Eu vou te mostrar alguma coisa, né? E aí, o que que ele manda? Ele começa a mandar tudo que Elias acreditava. Porque Elias, olha só, ele chegou lá, desceu o fogo do céu e meteu a espada. Isso é o quê? É rigidez. Não teve papo. Não teve conversa. Não é? Então, é rigidez. O que Deus queria mostrar é o seguinte. Eu posso... Sim. Mas o que Deus queria mostrar é que existem outras formas, que não é só de um jeito. Então, ele manda ali, eu sei que ele manda um vento forte, né? Ele manda um vento forte primeiro, um vento, e aí Elias vê que Deus não está no vento. Está no versículo 11. Exatamente. Aí vem o terremoto. Isso. Deus não estava no terremoto. Depois vem o quê? A ferramenta que Elias usou, fogo. Deus não estava no fogo. Sabe? Muitas das vezes a gente acha que só existe uma forma de orar. Tem que ser fogo puro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Assim, Deus age em todas as formas. Entende? Mas Ele é que sabe como deve agir. E aí, ele vem no meio de quê? Ele vem numa voz mansa. Eu pesquisei aqui, é um sussurro, é um murmúrio, algo que é muito sutil, que a gente não consegue perceber com muita clareza às vezes, mas é ali que o Senhor estava. Numa das traduções que eu olhei, fala brisa. Brisa. E em outra tradução fala uma voz mansa e delicada. Olha, isso. A gente tem que estar com o coração aberto para ouvir essa voz Exato. mansa e delicada de Deus. Ele se manifesta em tudo quando ele quer. Se ele quiser. Um cício suave. Uma tradução que eu olhei fala um cício suave. Mas naquele momento ele quis falar manso. Tipo assim, para de ouvir as outras vozes, Elias. Relacione-se comigo de uma outra forma. Agora não é fogo mais, mas é brisa, é voz mansa, é relacionamento comigo. Você voltar os olhos para mim agora de uma outra forma. Não é isso? Exatamente. Ou seja, Elias, tem outros caminhos. Eu ajo como eu quero e existem outras formas. Não é só do jeito. Porque a questão é, quando Elias estava controlando... Porque aí vem a questão. A gente quer controlar, não quer? Eu quero controlar tudo. Só que quando eu perco o controle, isso me desestrutura.
Isso tira o meu chão. Então eu me perco dentro disso. Então o que Deus está falando ali é o seguinte, aqui, existem outros caminhos. Você, se não der de um jeito, você tenta de outro. O importante, porque é isso que te leva para a vida. E aí Deus fecha, então, depois que ele consegue mostrar isso para Elias, e que Elias consegue ver que existem caminhos e que existem outros percursos, ele faz uma intervenção para Elias. Ele vira e fala assim, aqui ó, então tem o seguinte, volta, vai lá e unge outro rei. Isso. E sabe, e Prepare unge o outro seu profeta. sucessor, prepare outro profeta, porque lhe Você é não está só. permitido isso. Mas olha só que coisa interessante. Temos ainda separei 7.000 que não se dobraram ao Deus Baal. Sim, ele nem sabia, né? Israelita, que ele não sabia, porque estava sendo escondido por Obadias, não é isso? Exatamente. Então, quer Obadias dizer, esconde os 7.000, né? Conseguiu guardar alguns. Ele nem sabia, ele pensou que ele estava sozinho. Aí Deus falou com ele, você não está só. Volta lá, porque existem outros caminhos, outras formas de fazer. Você vai ungir outro rei e vai ungir o sucessor. Porque lhe é permitido parar também. Sabe, tem hora que a gente pode descansar. Quando a gente cansa, a gente não desiste. A gente descansa. A gente pode parar em determinado momento e falar assim, eu vou dar uma pausa para mim. Ou vou preparar outro para que eu possa seguir a minha vida. Que eu não estou dando conta mais. Me é permitido não dar conta. Alguém colocou aí assim num comentário, não existem super-homens e super-mulheres. Esse é o mal. É o mal de muitas pessoas, achar que é o super-homem e a Mulher Maravilha. Né? E na verdade não é. Nós somos apenas seres humanos. Né? O processo depressivo faz parte da vida do sujeito e alguns vão ser mais propensos de acordo com a relação que eles tiveram na infância, outros vão ser menos, mas os que são menos propensos à depressão, eles vão ter outros sintomas. Então, a verdade é que ninguém escapa e todos nós precisamos estar amparados. Amparados em Deus, amparados em nossos irmãos. E quando a gente precisa, a gente busca também ajuda. Então, dentro desse processo, vai e aí eu posso seguir. Esse é o processo onde que Deus estabeleceu o que a gente chama de restauração. Mas na psicanálise ou na psicologia chama de ressignificação. É quando o sujeito consegue entender o que acontece com ele, o que aconteceu, e ele consegue então dar um novo significado para a vida dele, ou para aquela dor que ele tinha. Entende? O que Jesus o tempo todo faz é isso. Jesus é aquele que nos leva a ter novos significados. Entendeu? A pegar o nosso passado e transformá-lo em uma bênção. E nesse Pode caso, falar. fica o caminho. A gente até Sim. precisa encerrar, que faltam 5 minutos, pastor Oswaldinho. Eu queria até fazer aqui um resuminho dessa conclusão nossa, que Deus, ele nos mostra novos caminhos, não no sentido de salvação, porque a Bíblia diz que não há salvação em outro nome a não ser no de Jesus Cristo. Caminhos para a vida. É para a vida. Por exemplo, a pessoa nesse tempo de quarentena, tem pessoas que estão enlutadas. Sim, aí, processo do luto. Perdi, então não tem jeito mais para minha vida. Tem jeito. Sim. Tem outros. Tem. Ainda tem propósito, sai da caverna dessa escuridão. Se você está vivo, ainda tem outras chances. Tem pessoas que não estão trabalhando. Gente, isso é difícil. Isso não é uma coisa fácil de lidar. Mas o que Deus está falando assim, ó, tem outros caminhos, existe outras saídas. E eu quero até encerrar lendo um versículo bíblico que está no Salmo 102. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 17. Nesse caso, eu vou ler na versão NVI. Porque quando você está passando por uma situação de medo, de deserto, de ameaça, de desamparo, de vulnerabilidade, de solidão, de medo, de tristeza, de ir para a caverna, para o escuro, tem uma saída. Clame a Deus.
Ele vai Sempre dirigir tem saída. sempre tem saída. Olha o que diz o Salmo 102, versículo 1 e versículo 17. O 1 diz assim: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. E o versículo 17 diz: responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Deus responde, Deus não abandona, Amém. Deus não despreza, não importa os seus passados, o seu passado, se sua mãe te abandonou, se seu pai te abandonou, seu marido, seu namorado, seu filho te abandonou, Deus não desampara, Deus não abandona. Tem solução, tem outras saídas. Clame a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E lá no Antigo Testamento é o Senhor falando: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, é uma pena que o nosso horário está avançado. Eu amei. Eu espero ter outras, hein, amigo Oswaldo? Faremos, Pode ser? Estamos aqui. Estamos aí. Oi, Danila. Sempre receptivos ao convite. Duas, viu? Vai ser um papo bom, viu? Vai ser um papo Pastora, bom. olha só. Diga. Teve muitos comentários aqui, muitas perguntas, e a gente não conseguiu responder. Então, o que eu quero fazer de proposta aqui? As perguntas que forem para mim, vocês mandem no meu direct, tá? Sim. Perguntas de cunho relacionado à depressão, ansiedade. Combinado. Ela falou que está combinado. Então, essas perguntas relacionadas à ansiedade, depressão, né? Essas questões, temas que abordasse e tal, manda no meu direct que eu respondo, tá? As que forem da linha teológica, que eu até esqueci de falar, a doutora Glaucia aí é uma bênção, teóloga, né? Então, o que acontece? Aí as perguntas para ela, né, nessa pastoral. Eu também sou pastor, mas a gente divide, né? Eu acredito que ela vai trabalhar nessa parte aí. Isso, no direct dela, tá bom? E aí, estou aí disposto, né, e sempre solícito para poder estar ajudando quem estiver precisando de ajuda, né, precisar bater um papo. Às vezes a pessoa está sofrendo aí, quer conversar, né? Essa relação da depressão, como a menina colocou aí, eu vi que ela bateu muito assim, né? Ah, depressão, crente também fica. Sim, fique tranquila, querida. Crente fica depressivo, pastor fica depressivo, Elias ficou depressivo, né? Jesus, pensa comigo, olha só, Jesus sentiu angústia. Jesus, quando ele estava no monte, ele falou assim, ele vira e fala assim, aqui, Pai, se possível, afasta de mim, me tira dessa, Senhor, né? E depois, quando ele está lá orando também, ele vai e os discípulos, ele sentiu o sentimento de desamparo. Puxa vida, eu estou aqui angustiado e vocês não podem orar comigo uma hora. Eu precisando de um amigo aqui e vocês estão aí dormindo. Então, isso é o que, gente? Angústia. Por que Jesus sentiu angústia? Porque ele estava na sua natureza humana. Ele estava ali como humano. Ele sente o que você sente. Então, por que disso? Por que desse reforço que a irmã colocou aqui e muitos outros colocaram? É porque no passado, hoje, graças a Deus, tem evoluído muito. Mas assim, no passado, muito, a depressão era sinônimo de pessoa estar endemoniada, né? Pessoa estar em processo doida, afastada de Deus, não tem fé, né? Então, o que acontece é o seguinte, e uma coisa muito importante que você falou, Glaucia, é que o seguinte, a respeito da oração, tá? E aí eu quero te trazer, a Bíblia, ela não precisa da ciência para se amparar, ok? A Bíblia, ela é suficiente, o Evangelho, ele é suficiente, ele não precisa da ciência e nós não amparamos a Bíblia com a ciência. Porém, sempre a ciência, ela está amparando a Bíblia. É a ciência que vem. A Bíblia não precisa, porque as coisas que são de fé, elas não têm a ver com ciência. Mas olha o que a ciência descobre. A ciência foi lá e estudou a neurociência, os estímulos cerebrais, e coloca lá os equipamentos das áreas do cérebro,
e fizeram um experimento com pessoas que oravam. E aí perceberam que o seguinte, que o processo